medicações endovenosas. Hoje nós iremos falar sobre as medicações que vai na veia, tá? Medicações endovenoso ou intravenoso, ele tem o mesmo sinônimo. Se você vê EV ou IV, é a mesma coisa, tá? O que são essas medicações? São que essa via dessas medicações é a mais utilizada para infundir os medicamentos diretamente na veia. Deve-se preferir funcionar inicialmente nos membros superiores, evitando as articulações. Por quê? Para evite o quê? Que a mobilidade do paciente seja afetada. E também quando ele dobrar o braço, principalmente se ele tiver com gelco, parar de infundir esse medicamento. O melhor local é a face anterior do antebraço, não dominante. Significa o quê? Que se esse paciente ele for um paciente destro, escrever com a mão direita, a gente evita esse membro, a gente vai para o esquerdo, para ele ter uma maior mobilidade. E é uma das vias mais rápidas, tá, para administração de medicamentos e também o quê? Que faz o seu efeito mais rápido também. Para isso, a gente deve recordar algumas regras. Nunca administrar o medicamento sem prescrição médica, só em caso de urgência. Caso se o paciente estiver parando até o médico chegar na unidade, o médico vai orientar por ordem verbal, que é a enfermeira que vai lhe orientar. Mas mesmo assim, você vai ter que anotar em anotação de enfermagem quem que foi que te orientou por ordem verbal e por que motivo. Nunca administrar medicamentos oleosos, tá? Porque pode ocorrer uma tromboembolia, o paciente vir a óbito também. Na dúvida, nunca administrar esse medicamento, principalmente no caso de letra ilegível. Você vai o quê? Tá entrando em contato com o enfermeiro para ele tentar verificar. Se ele não conseguir, vai ter que se direcionar ao médico. Medicamentos que têm alteração de coloração, aspecto, algum resíduo dentro dele, nunca administrar também. Se ele tiver 2 medicamentos no mesmo horário, primeiro eu faço eu lavo o acesso venoso, se tiver com soro eu lavo com o próprio acesso, ou se não, se ele tiver salinizado eu lavo com soro fisiológico a 0,9% e depois administro outro e salinizo o acesso, né? Que é introduzir soro fisiológico 0,9% e fechar o acesso. Só devemos efetuar a checagem dos medicamentos após a administração. Porque se eu checar antes e chegar no quarto paciente e se recusar, isso quer dizer que eu rasurei a prescrição e não pode ser rasurada. Então, que tenho que administrar, depois de administrado, aí eu vou lá e checo com um traço e rubrico o meu nome. Caso ele não aceitar, eu vou circular e falar o motivo na minha anotação de enfermagem por que ele não quis tomar aquele medicamento. Quando a dosagem disponível for muito superior, tá? Ou se não, que superior, deveremos o quê? Acrescentar água. Geralmente, tá, existem os cálculos, porque a indústria farmacêutica ela faz uma determinada formulação daquele medicamento, ela não faz uma formulação para cada tipo e cada idade de paciente. Aí nós que vamos ter que entrar com os cálculos também. Nós temos os medicamentos injetáveis, tá, endovenoso, tanto em ampola, tá, que ela já é um líquido, frasco ampola também, que tem os líquidos, mas nós temos os frasco ampolas com poliofilizado. Esse poliofilizado ele tem que ser diluído, geralmente ou com diluente próprio, ou com água destilada, ou até com soro fisiológico, depende da constituição. Mais comumente com o diluente dele ou água destilada, que a gente vai ter que reconstituir ele, porque ele é um pó, tá? Medicamentos endovenosos jamais deve ser administrado sem acréscimo ou diluição de água destilada. Por quê? Porque
é irritante a veia, né? Então, ele vai causar o quê? Uma ardência nesse paciente, um desconforto, e pode causar até complicações. E normalmente a gente reconstitui ele, coloca mais água destilada e muitas vezes tipo vancomicina, penicilinas cristalinas, a gente coloca numa beck, que é numa bolsa ou numa bureta, tá? Para poder estar infundindo gota a gota. Aqui nós temos o que? O frasco ampola com uma solução, que é a solução já disponível para ser administrada. O frasco ampola para ser diluído com água destilada ou o solvente dele, que é o frasco ampola com poliofilizado. Nós temos essas ampolas de vidros, mas temos outras, né, de plástico também. E temos diversos tamanhos de frasco ampola aqui, ó. Então, cada tipo, se eu quiser colocar aqui 10 ml dentro desse frasco ampola, não vai caber, então ele tem uma determinada quantidade. E para isso nós temos regras também, tá? Medicação endovenosa ou intravenoso, né? Aqui nós temos as vias de administração, na realidade eu coloquei todas elas, tá? O volume máximo a ser infundido, no nosso caso que nós estamos vendo agora, é o IV ou EV, que é um valor infinito, desde que esse paciente não tenha alguma restrição. As seringas que a gente vai usar, seringas de 10 ou de 20, agulhas para adulto 30x8, mais aspirar o medicamento 40x12, aspirando o medicamento 40x12. Se for injetar direto, eu troco a agulha. Se eu não for injetar direto com a agulha, eu posso simplesmente retirar essa agulha e poder o quê? Injetar no polifix ou na torneirinha. E para crianças é o mesmo caso, só que é 25x8, tá bom? Nós temos também os dispositivos, tá? De acesso venoso periférico, que é o escalpo gelco, o escalpo também chamado muito de butterfly, tá? Que é parecido com aquela borboletinha. Para sangue a gente usa a numeração 19, para crianças 25, né? Recém-nascidos. Nós temos aí comumente que a gente pode estar usando para fazer uma medicação no pronto-socorro, que só vai fazer aquela medicação e retirar, que não vai permanecer, 21 ou 23, recém-nascido 27, tá? Ou, né, o 25 também. Aqui, tá? Os gelcos eu tenho 14 e 16 que a gente pode usar para sangue. E também nós temos o 24 para recém-nascido. E outra coisa aqui, gente, esses números aqui de 18, 20 e 22, comumente a gente usa mais 20 e 22, tá? Eles são os calibres mais finos também. E crianças também, tá? Muitas vezes, se for administrar um sangue, alguma coisa, um 27 ele não vai dar para infundir um sangue que ele é muito viscoso, muito grosso. Então, a gente vai funcionar com 20 também, tá bom? Para poder estar infundindo. Isso se não for um catéter venoso central. Aí, se lembra que eu mostrei aqueles tamanhos dos frascos? Que cada tamanho tenha uma quantidade de líquido que vai lá dentro, que nem se eu tenho frasco ampola, tenho essa regra, se ele tem 100 miligramas até 500, eu vou diluir ele com 5 ml de água destilada, só vai caber dentro daquele frasco 5 ml de água destilada, ele não vai caber mais. Frasco ampolas de 150 mg até 1000 mg, a reconstituição dele é 10 ml, tá? Então, isso é uma regrinha que vocês vão ter que decorar logo que vocês tiverem a disponibilidade lá do médico. Medicamentos endovenosos ou intravenosos. A nossa forma vai ser essa daqui, tá? Disponibilidade, que é o que eu tenho no meu setor, diluição, que é o diluente, prescrição médica e o que o médico prescreveu o X. Vou utilizar a minha regra de 3.
Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de cálculo. Disponho de frasco ampola de Rocephin 1 grama e diluentes de 10 ml. Mas se eu não tivesse colocado diluente, eu já não sei o que é 1 grama. Então, de 1 grama tem que ser sempre 10. E é um frasco ampola Rocephin poliofilizado. Prescrição médica de 800 miligramas. Primeiramente, eu tenho que transformar o que? Não tem que ser grama embaixo de grama, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Tem que transformar esse 1 grama em miligrama, que 1 grama em miligramas dá 1000 miligramas. 1 multiplico por 1000. Aí eu vou colocar minha disponibilidade, que é 1000 miligramas, para 10 ml, a minha prescrição médica e o meu X. Vou fazer minha regra de 3. 1000 vou multiplicar por X e 800 vou multiplicar por 10, que vai dar o quê? 1000x é igual a 8000. Tudo que está sempre do lado do X passa se dividindo, então 8000 dividido por 1000 dá 8 ml, tá? Então, o que eu tenho que administrar no paciente é 8 ml de Rocephin. Se o medicamento disponível fosse frascos de 500, se lembra daquela regra? Eu iria usar o diluente com 5 ml. Eu tenho também, se lembra que nós falamos das ampolas, né? Tenho as ampolas, disponho de ampolas de amicacina 500 mg barra 2 ml. Quando eu tenho esse barra 2 ml, 10 ml, 5 ml, esse daqui vai ser o diluente depois da minha barra. Sempre esse daqui vai ser o meu diluente. E se eu tiver barra ml e não tiver número nenhum, vai ser para 1 ml, tá? Então, a minha prescrição médica é de 250 e como proceder? A mesma coisa, gente, disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. Então, qual que é a minha disponibilidade aqui? Né? 500 miligramas, como eu falei sempre, o que está depois da barra é o que eu tenho, tá? Que é o meu diluente, que é para 2 ml. 250 miligramas para X. Regrinha de 3, vou fazer primeiro, né? Multiplicando cruzado, 500 vezes X, que é igual a 250 vezes 5. 500x, que é igual a 1250. Tudo que tiver do lado do x vai passar dividindo 1250 dividido por 500. X é igual a 2,5 ml. Então, esses são os exemplos. E logo aqui eu tenho algumas atividades para vocês fazerem também, tá? Essas atividades devem ser feitas no caderno. E obrigada.